Como começar um projeto e não desistir? Por que é tão difícil começar e mais difícil ainda continuar num determinado projeto, dando os passos necessários para construir um determinado objetivo? Vamos falar sobre isso? Eu sou a Rosângela e estou com 45 anos, quase 46. Estou meio que recomeçando a minha vida e como eu venho nesse caminho de autoconhecimento, estudando sobre, buscando evoluir, eu estou compartilhando aqui nesse canal sobre a minha trajetória. Então é mais um documentando a minha jornada. E quem sabe você aí usufruir ou aproveitar de alguma coisa que eu tenha para compartilhar. O primeiro ponto, né? Por que é tão difícil começar? Perfeccionismo, autocobrança, ficar esperando o momento perfeito, ter os equipamentos perfeitos. Vamos usar aqui como exemplo um canal no YouTube. Eu tive um inscrito até o momento, o Alexandre. Muito obrigada, Alexandre. E ele me incentivou. Eu tinha gravado já alguns vídeos, mas fiquei, acho que uns 10 dias sem postar. Isso foi muito legal para mim, me inspirou, me motivou a voltar. Apesar de que quando eu vi a mensagem dele, eu tinha acabado de gravar um vídeo, faltava só editar. Então foi muito legal, assim, o universo se alinhando, né? E eu continuo plantando a minha sementinha na terra, e o universo me mandou alguém para dizer: o caminho é esse, continue, siga em frente. E eu estou seguindo, para não me perder muito, né? Porque eu sou canceriana, mas os gêmeos que eu tenho bem forte no meu mapa me ajuda a ficar assim meio dispersa. Então eu tenho que sempre voltar, né, relembrar, porque eu estou evitando fazer roteiros. É claro que para o vídeo ficar mais profissional, eu sei que precisa do roteiro, mas nesse início eu estou tentando não ser tão perfeccionista, porque aí o perfeccionismo já responde ali a essa minha primeira pergunta, que é por que tão difícil a gente começar? Essa busca por perfeccionismo nos paralisa, nos autossabota e mina os nossos sonhos. E com isso a gente vai vendo a vida passando e só no desejo, sem execução. E nós também temos medo, além do perfeccionismo, da autossabotagem, nós temos o medo e a comparação. A gente se compara com quem já está craque nisso aqui, né? Como eu falei, vou trazer esse exemplo, essa analogia aqui para quem quer fazer vídeos, que é o meu caso. Então, mas daí você pode encaixar, né, em algum outro objetivo, algum sonho, algum projeto que você quer começar. Então a gente se compara com quem já maior, que já tem um canal gigante, mas a gente se esquece que esses que já estão onde a gente quer chegar, eles também passaram pelo processo, eles também começaram de algum lugar. Então, um exercício bacana de fazer é voltar lá nos primeiros vídeos dessa pessoa que você admira, que você quer se espelhar, né? Se inspirar. Volta lá nos primeiros vídeos e vê que ela também tinha vergonha, os vídeos também não estavam assim, com uma alta qualidade. Então, vamos deixar a comparação de lado e lembrar que nós somos seres únicos. Cada um de nós tem um jeito de ser. Vamos respeitar a nossa essência, só que caminhar no processo. Durante o processo, nós vamos nos melhorando. E sobre o medo ele também nos sabota. Claro que o medo ele é necessário quando a gente está numa situação de perigo, por exemplo, e superando dia a dia. Medo do quê? Do julgamento dos outros. Nós temos aqui na nossa mente um juiz, um juiz que fica nos autoavaliando e nos julgando o tempo todo. Aí eu aprendi uma ferramenta de nós escolhermos aí um personagem ou alguma figura que nos inspira esse juiz. Por exemplo, eu esqueci o nome dela, mas no filme do Monstros S.A., tem aquela lesma, que é uma senhora que está lá cuidando dos arquivos, e ela está com aquela cara carrancuda. Então, esse é uma figura de alguém que está ali o tempo todo julgando. Então, esse exercício ensina
Esse exercício de escolher um personagem para imaginar que é o nosso julgador interno é desse exercício aqui, desse livro aqui, O Caminho do Artista, da Julia Cameron. E aí ela ensina a escolher esse personagem para que quando a gente comece a se auto-julgar, nós lembremos desse julgador e a gente faz um X sobre ele, né? Para que ele diminua o poder dele na nossa vida. Então, sempre que você estiver se julgando, lembra que o julgamento vem só daquela parte do nosso cérebro que não quer sair da nossa zona de conforto, da sua zona de conforto. Nós temos condições de dar ou não o poder para esse julgador que tem no nosso cérebro. Nós temos escolha, permanecer na zona de conforto, deixar que o medo, a autossabotagem, a comparação nos paralise. São sentimentos que nós precisamos superar. As metas. Então, estabelecer metas que são alcançáveis. Então, por mais que você tenha uma meta que é bem grandona, se você pensar nessa meta grandona desse jeito, vai ser, para o seu cérebro, vai ser difícil aceitar que você vai alcançar aquela meta. Então, eu hoje, por exemplo, tenho 1 inscrito. Vai adiantar, gente, eu ficar pensando que a minha meta é ter 10 mil inscritos, 50, 100 mil inscritos? Não adianta. Essa meta, meu cérebro não vai nem se esforçar para chegar nela, porque é muito longe. Então, nós precisamos quebrar as metas em micrometas. Isso ajuda a gente o nosso subconsciente, o nosso consciente também a aceitar que aquilo é alcançável. Então, hoje minha meta é chegar nos 10 inscritos. Né? Eu já desde cedo pensei, hoje eu vou chegar em 10 inscritos. E assim eu vou seguindo e comemorar cada pequena conquista. Sabe essa coisa das redes sociais, essa satisfação assim muito rápida, né, que a gente busca? Nós estamos, né, sob a influência de muita tecnologia e o nosso cérebro vai ficando acostumado com recompensas rápidas. Então, ao invés de buscar uma recompensa rápida nas redes sociais, eu inclusive desativei minhas redes sociais agora que eu estou com esse projeto e que eu preciso focar mais, eu desativei minhas redes sociais. Mas aí buscar formas de dar para o nosso cérebro pequenas recompensas que vão ajudar a incentivar a continuar aquilo. Então, gravei um vídeo, postei, puxa, comemoro, fico feliz. Né? Já é um passo a mais na minha trilha, né? de chegar até onde eu quero chegar. Então, eu me dou parabéns, eu às vezes me olho no espelho e falo, poxa, Rô, é isso aí, vai lá, siga em frente, você pode ajudar as pessoas, né? Eu reforço o meu porquê, lembrar que errar faz parte e não deixar que o erro, às vezes que a gente erra, ela nos paralise. Eu, para gravar, gravo um take, né? Gravo um trecho, daí eu paro, respiro, gravo outro. Ainda que eu errei, eu tenho seguido, eu volto à frase, começo de novo, porque errar faz parte. E só na prática, no treino, é que nós vamos aprendendo e nos tornando bons durante o processo. Todos esses sentimentos nos levam à procrastinação. Procrastinar é quando a gente deixa de fazer o que precisa ser feito e vai fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com o seu objetivo. É uma ferramenta para ajudar a sair da procrastinação. Tem uma técnica, tem um livro sobre, né? É a técnica Pomodoro. Você programa 25 minutos de concentração em uma determinada atividade, então você vai estudar. Então você programa lá o despertador para ficar 25 minutos naquela atividade e 5 minutos de recompensa, né? Volta ali na recompensa que eu falei. E isso vai ajudando o cérebro a entender que, por mais que aquela atividade, aquela tarefa seja ruim num primeiro momento, o cérebro não quer fazer aquilo, mas ele vai construindo a aceitação que depois da tarefa tem uma recompensa. Nosso cérebro vive atrás de recompensas. Porém, 25 minutos, para mim, eu acho pouco.
como eu tenho uma dificuldade de concentração, estou usando arquétipos para me ajudar nisso, 25 minutos não é suficiente para mim. Eu coloco mais tempo, eu uso 50 minutos e depois eu paro 10 minutos. Por que 50 minutos? O meu cérebro e a maioria de nós demora um pouco, tem até estudos sobre isso, não vou lembrar agora para citar, mas tem estudos sobre isso. Nosso cérebro demora para esquentar, vamos dizer assim, esquentar o motor. Então, às vezes eu começo a ler e eu demoro um pouco para conseguir me concentrar naquela leitura. Tenho até que voltar alguns parágrafos ou voltar uma página para quando eu já estou concentrada, depois de uns 15 minutos, que aí eu entro numa concentração melhor, e aí eu volto à leitura para compreender. Então, no começo da leitura, eu só vou lendo até que meu cérebro se concentre realmente e eu sinto que daí eu já estou mais concentrada. E aí 25 minutos para mim não é suficiente, porque eu vou me concentrar, vou demorar uns 15 minutos para me concentrar e vou ficar só 10 concentrada. Aí não compensa. Eu tive que parar a gravação, só pude retomar agora. Recapitulando então, né, às vezes a gente tem um projeto, nós entramos num ciclo de autossabotagem, ou a gente procrastina. E por que a gente procrastina? Por que a gente se sabota? Medo do julgamento, medo de não sair perfeito, medos, né? Inseguranças. Mas, gente, reforço. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Acha ferramentas que possam te ajudar. Eu utilizo arquétipos, tem aí inclusive meu e-mail, que vocês podem entrar em contato, né? Eu faço uma consultoria, eu ofereço esse serviço de análise de arquétipos. Os arquétipos ajudam a gente a se movimentar. Ferramentas como a Pomodoro, né, que eu já expliquei. Também, gente, lembrar dos nossos porquês, né? Também já falei sobre isso no vídeo, mas só fazendo então esse compilado de tudo que a gente conversou por aqui. Lembrar dos porquês. Também músicas e ambientes, né? Coisas externas, não só o interno, mas coisas externas também que nos influenciam. Ambientes que a gente frequenta, tem ambientes que mais nos atrasam do que nos ajudam. Pessoas com quem a gente convive, às vezes é uma pessoa muito reclamona e você acaba indiretamente entrando naquela mesma vibração de reclamação, e quando nós reclamamos, nós estamos clamando duas vezes. Então, quando a gente reclama, nós estamos pedindo por aquele problema, né, para que aquele problema continue se repetindo na nossa vida. Então, sair desses ciclos. Afirmações positivas também são ferramentas muito interessantes que me ajudaram muito, me ajudam até hoje. E lembrar também, gente, que só existe resultado se nós entrarmos em ação. Então, desejo de coração que você só comece, sem grandes exigências, sem grandes autocobranças. Comece a dar os passinhos para realizar os seus sonhos. Tem uma frase que diz assim: coloca o pé que Deus coloca o chão, ou coloca o pé que o universo coloca o chão. Então confia e caminha. Escreva aí nos comentários se esse vídeo fez sentido para você. Deixe perguntas que eu posso também voltar para responder, ou dicas de temas, coisas que vocês querem ouvir sobre a minha vivência, né? Eu estou documentando a minha jornada, mas pode ser que tenha alguma coisa que eu tenha dito por aqui que faça sentido e que você quer saber um pouco mais. Então deixa aí nos comentários, tá bom? Deixa também seu like e se inscreva no canal. Um abraço!